Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos continuar o assunto evolução e vamos falar sobre evidências evolutivas. O que é uma evidência, né? Quando eu penso em evidência, eu penso em algo que me leve a constatar um determinado fato. Com a evolução não é diferente. Quando eu penso em evidências evolutivas, eu penso em evidências que podem ser anatômicas ou podem ser de outro tipo de estrutura, que leva à confirmação das ideias da evolução. As evidências evolutivas, como a gente já falou, podem ser de diversos tipos e a primeira delas são as evidências anatômicas. As evidências anatômicas podem ser divididas em dois grupos, as homologias e as analogias. Quando nós falamos de homologia, nós falamos de estruturas que têm a mesma origem embrionária, porém não desempenham funções semelhantes, né? As funções são diferentes. Então, se você reparar aqui, nós temos o braço humano, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira da baleia. Se a gente observar, as estruturas ósseas são as mesmas, né? Os ossos são os mesmos nessas quatro estruturas, porém, cada uma delas desempenha uma função diferente, né? Então, o braço humano tem a função de carregar, de movimentar coisas, a pata dianteira do cavalo permite a esse animal que se movimente no ambiente terrestre, a asa do morcego permite a ele que voe e a nadadeira da baleia permite que ela nade. Embora elas façam coisas tão diferentes, todas elas se originam da mesma estrutura. Então, nós dizemos que elas são órgãos homólogos, tá certo? Esses órgãos homólogos, eles comprovam que houve uma irradiação adaptativa ou uma evolução divergente. O que isso significa? Significa que eu tenho um ancestral comum, né? Aqui a gente está considerando os mamíferos, uma vez que o exemplo que eu dei no slide anterior do nosso braço, da asa do morcego, da nadadeira da baleia, são todos mamíferos, né? Então eu tenho um mamífero ancestral originando todos os outros mamíferos que se adaptaram a diferentes ambientes. Então eu tenho o morcego, né, que está voando, eu tenho a baleia, o lobo marinho, que estão no ambiente aquático, tem os animais terrestres, corredores, arborícolas, etc. Tá? Então, isso é uma irradiação. Saímos do mesmo ponto e chegamos em lugares diferentes. A outra possibilidade são as analogias. Na analogia, nós temos órgãos que fazem a mesma função, porém a origem embrionária desses órgãos é diferente. É o caso aqui da asa do morcego e da asa de um inseto. A gente não precisa ser especialista, né, para perceber que a asa de um inseto, de uma borboleta, do mosquito, da barata, é completamente diferente da asa de uma ave ou da asa de um morcego. Embora ambos estejam no ambiente aéreo, ambos voem, a estrutura, né, é diferente, tá certo? Então, isso é uma analogia, tá? Isso comprova uma convergência adaptativa ou uma evolução convergente. Então, diferente da irradiação adaptativa, que nós falamos anteriormente, aqui os organismos ou as estruturas elas saíram de pontos diferentes e chegaram e convergiram para o mesmo lugar. Então, se eu olhar aqui o anfíbio, o réptil, né, que é o jacaré, e o mamífero aqui, que está representado pelo hipopótamo, eu vou perceber que a posição dos olhos e das narinas dos três animais é muito semelhante. Por quê? Porque esses três animais eles estão vivendo no ambiente aquático, então as pressões seletivas sobre esses três animais é muito parecida, tá? Então, isso é uma convergência adaptativa ou uma evolução convergente. A outra evidência são os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são aqueles que têm função em alguns animais e perderam a função em outros animais.
O exemplo mais famoso de órgão vestigial é o apêndice secal. Se nós pegarmos os animais herbívoros, né, o coelho, por exemplo, que está representado nessa imagem aqui, ó. Então, aqui eu tenho o intestino, um pedaço do intestino do coelho. E aqui eu tenho o tamanho do apêndice do coelho. E aqui eu tenho um pedaço do intestino do ser humano e o apêndice do ser humano. Eu percebo que no coelho, essa estrutura ela é funcional. O coelho é um animal herbívoro, ele digere celulose, né? Ele tem associação com alguns protozoários, algumas bactérias que fazem a digestão da celulose, e ele aproveita a celulose. Nosso tubo digestório, ele não é um tubo digestório de herbívoro, ele é um tubo digestório de carnívoro, então nós não digerimos a celulose. Então o apêndice ele perdeu a função, ele só está ali para mostrar para a gente que a gente tem uma relação com aqueles animais cujo apêndice é funcional. Os fósseis também são uma parte importante, uma evidência importante, né? Fósseis são restos ou vestígios, podem ser marcas, né? Ou conteúdo estomacal, fezes, de seres que viveram num passado remoto. E isso nos ajuda a reconstituir ambientes que existiam antigamente e a comparar também animais que existem hoje com aqueles que foram extintos. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo aqui, eu tenho um trilobita, o trilobita 3, né? Tri 3. Lobita aqui são os lobos. Olha, 1, 2, 3, tá aí o nome desse animal. Eles eram animais muito comuns nos nossos oceanos, são artrópodes, são parentes, né? Dos crustáceos, do camarão, da lagosta, dos insetos também, e eles foram extintos. Tá? E nós temos apenas o registro fóssil desses animais. Por último, nós temos as evidências moleculares. Com o advento da biologia molecular, houve uma grande possibilidade na utilização de ferramentas para comparar DNA, proteína, RNA e outras moléculas. E a gente pode, assim, fazer uma comparação, né, entre os seres através do DNA. E essa é uma ferramenta que dá uma precisão muito grande, né? Então, tanto que a gente utiliza um teste de DNA, por exemplo, para confirmar paternidade, a gente utiliza para indicar um culpado num determinado crime, por exemplo, né? Então, a gente consegue dizer com uma grande precisão qual é a relação de parentesco entre os seres vivos, tá? Então, essas evidências, elas reforçam a evolução. Elas mostram que os seres vivos vêm evoluindo ao longo do tempo e que os mais adaptados, aqueles que melhor se adaptam aos ambientes, permanecem. Aqueles que não estão adaptados acabam sendo extintos, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Até a próxima aula.